Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor João William de Geografia. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo. Inscreva-se no canal, isso é muito importante para mim. Clica no sininho para você receber notificações de novos vídeos. O tema da aula de hoje é sobre continente asiático, dados iniciais, população e economia. Vamos lá, os dados iniciais, vamos com a localização do continente. Vamos direto à localização do continente. Então, primeira coisa, o continente asiático fica a leste do meridiano de Greenwich. Então, todo ele pertence à parte oriental, ao hemisfério oriental. Tá? Vamos lá. Ao norte do continente, nós temos o Oceano Glacial Ártico. Ao sul, nós temos o Oceano Índico. A leste, o Oceano Pacífico. A oeste, os Montes Urais, que divide a Ásia da Europa, lembram? Da Eurásia, que nós falamos em algumas aulas anteriores. E também temos o Mar Vermelho, a África e o Mar Mediterrâneo. Aí está a localização. O continente asiático é o maior continente do planeta. Ele tem 44 milhões 579 mil quilômetros quadrados. Cerca de 60% da população mundial se concentra neste continente. Tá? Então tá aí os dados iniciais do continente. São números bastante grandes. Vamos falar agora da população e da economia da Ásia. Tá muito ligado esses dois temas, né, gente? Vamos lá, população, nós já falamos agora mesmo, há pouquíssimos segundos atrás, cerca de 60% da população mundial se concentra no continente, ou 4,5 bilhões de habitantes. Está concentrado na Ásia. Bom, pessoal, essa população é bastante diversificada etnicamente. Tem vários idiomas, várias culturas no continente asiático. Então esse continente foi dividido em algumas regiões, tá? Bem diferente etnicamente, culturalmente uma da outra. Está dividida assim: Ásia Boreal, que é essa parte norte da Ásia aqui, ó. Essa parte norte da Ásia é onde está a Rússia. Toda a parte norte da Ásia está a Rússia. Lembram que a Rússia tem uma parte dela que está na Europa? 40% do continente, do território do continente europeu é da Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, gente, com 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. A maior parte da Rússia está na Ásia, uma pequena parte na Europa. Então, a Rússia, para vocês terem uma ideia, ela dá mais, o território dela é equivalente a mais de 2 Brasis. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 2 Brasis daria 17 milhões, mais os 100 mil, então daria um pouco mais que 2 Brasis, né? Para ver que esse país é o maior do mundo e nenhum outro país chega perto do tamanho da Rússia. Claro, a maior parte dessa Ásia Boreal está no hemisfério norte, então está no hemisfério norte e está próximo ao polo, né, ao polo norte, portanto, boa parte desse território é gelo. Você sabe que a Rússia é um país que se caracteriza por ter baixíssimas temperaturas no inverno, né? Tem regiões que é inverno o ano todo, mas vamos prosseguir. Nós temos a Ásia Central, pessoal, que também são pessoas bem diferentes. Essa Ásia Central, boa parte dela fazia parte da antiga União Soviética, que terminou em 1991. São países que têm nomes que nós não costumamos falar, né? Que é o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão e por aí vai. Então são esses países que estão aqui, ó, né, no centro da Ásia. São vários países que acompanham essa área central, que as características deles são diferentes também do restante da Ásia. Nós estamos vendo que são pessoas bem diferentes. E nós temos o Oriente Médio, que tem alguns conflitos, que é bastante famoso, né, gente? Que fica aqui, Oriente Médio.
alguns países, vocês conhecem algumas regiões, Arábia Saudita, o Líbano, Israel, Síria, Jordânia, Iraque, e Kuwait, os Emirados Árabes, Dubai, muito famosa Dubai, né, gente? Então isso aí tudo e mais outros países que eu não citei aqui fazem parte do Oriente Médio, tá, pessoal? Que é o maior exportador de petróleo do mundo. Bom, vamos falar também da Ásia Austral ou Meridional. Você sabe que Austral e Meridional refere-se sempre ao hemisfério sul, sempre ao sul. Então está aqui, são os países aqui, ó, do sul, que ficam do sul da Ásia, tá, gente? Os países que ficam do sul da Ásia aqui, ó, bem aqui. Que é a Tailândia, a Indonésia, uma parte da Índia, que está bem ao sul, né? E Laos, Camboja, vários países que compõem essa região sul da Ásia. E nós temos também o Extremo Oriente. Sim, países que a gente conhece bastante o Extremo Oriente. O Japão, a China, a Mongólia, Taiwan, Coreia do Sul, Coreia do Norte e entre outros países que compõem o Extremo Oriente. Tá? Citei alguns aí, sempre cito alguns, mas eu não cito todos porque haja cabeça, passou 50 países que compõem a Ásia. Não sei se eu tinha falado, mas estou falando agora. 50 países, 44.579.000 de quilômetros quadrados divididos em 50 países. Tá? E também na parte econômica, a Ásia, como nós já ouvimos falar, ou nós percebemos, né? Percebemos no nosso dia a dia, grandes produtos eletrônicos, remédios, em vários tecidos, roupas, vários outros, centenas, dezenas, milhares de produtos nós compramos, o Brasil importa da Ásia. Então a Ásia tem um grande parque industrial e é grande, os maiores exportadores de produtos industrializados, tá? E isso aconteceu porque houve investimentos pesados na educação, então isso acabou desenvolvendo a economia. A economia asiática está em franca ascensão, está em franco crescimento, tá, pessoal? Devido a esses investimentos que eles fizeram pesadamente na educação. Veja bem, o que é a educação? Ela desenvolve tudo, não só a sociedade, mas a economia também. No momento que tu tem um povo bastante educado, com bastante informações, tu desenvolve tecnologias próprias. Essas tecnologias influenciam diretamente na economia. Por exemplo, a tecnologia na produção, na industrial, porque a tecnologia sempre que é vendida, como o país que é comprador de tecnologia, produz muito pouca tecnologia própria, vem sempre tecnologia já ultrapassada pelo outro país que está vendendo. Tá? Só um exemplo para vocês. Então, devido a isto, com essa pesado investimento na educação, eles tiveram um grande êxito econômico, né? Vamos falar de um grupo de países que são países emergentes, mas estão em ascensão, grande ascensão, mais ascensão que os países emergentes da América do Sul, do continente latino-americano, que são Brasil, Argentina e México. Estão muito mais ascensão que esses países, que são Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, entre outros, porque vai entrando novos países compondo esses tigres asiáticos, vão desenvolvendo, investindo em educação, vão desenvolvendo a própria tecnologia e vão fazendo parte desse grupo. Não são só esses são os iniciais que acabou entrando outros países nesse grupo, os tigres asiáticos. Veja bem, Hong Kong foi anexado pela China, é uma região que pertence à China, mas eles têm uma certa independência econômica e política da China. Tá? Há conflitos, até por isso aí eles têm mais dependência da China, mas há alguns conflitos, protestos em Hong Kong. Então, Hong Kong faz parte da China, mas tem uma certa independência, tá? Econômica e política. Falando da China, a China corre por fora, a China e a Índia correm por fora desse grupo dos tigres asiáticos. A China, como nós já ouvimos falar, é um grande produtor
desenvolvedor de alta tecnologia, que desenvolve tecnologia própria, e também é uma das maiores economias do mundo. A China, ela é franca concorrente à primeira economia mundial. Ela é a segunda economia mundial na atualidade. Ela perde apenas para os Estados Unidos. E ela está em ascensão. Os Estados Unidos estagnou e está caindo a sua economia, e a China está subindo. Então, logo, logo a China será a primeira economia, se já não é, né? Também não sei. Se já não é a primeira economia mundial. Bom, a Índia também tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, principalmente na área de informática, e corre por fora economicamente desses tigres asiáticos, a China e a Índia. Apesar que estão ali, ó, né? Questão de ascensão econômica. Então, a Ásia como um todo, ela é grande exportadora, a maior exportadora de produtos industrializados do mundo, tá, gente? E o Japão é considerado um país desenvolvido, tá entre as maiores economias do mundo. Não é mais a segunda, foi um bom tempo a segunda, se não me engano é terceiro ou quarto nesse nível aí de maiores economias. Ele está ali entre os primeiros, tá? Mas não é mais o segundo. O segundo é a China. A China tomou o posto do Japão. Mas o Japão é desenvolvido porque ele tem alto índice do IDH. Lembra? O índice de desenvolvimento humano que mede o desenvolvimento social de um país, tá? Vários aspectos. Já expliquei o que é o IDH para vocês. Então, ele é considerado um país desenvolvido, que tem o IDH elevado, e a economia deles é bastante dinâmica, é um país rico também. Então, eu acredito que mais ou menos você já tem uma ideia sobre o que é a Ásia. Quem não ouviu falar do Japão e da China, que são os países, vamos dizer assim, mais famosos, digamos, da Ásia, mas também tem a região do Oriente Médio, também é bastante famosa, principalmente pelos conflitos, algumas guerras que tem, a da Síria, por exemplo, né? E os países árabes, né, que sempre tem aquela cultura árabe que a gente acaba prestando bastante atenção, né, pessoal? Então tá, sobre economia e população, mais ou menos era isso. Até a próxima aula.